Salve, tudo bem, rapaziada? Estamos chegando para mais uma live. Obrigado a todo mundo que nos acompanha neste exato momento por aqui. Frio em Pelotas, muito frio. 8h30 da noite. A gente vai conversar daqui a pouco com, para mim, meu ídolo, maior repórter de rádio do Rio Grande do Sul, amigo José Alberto Andrade, daqui da Rádio Gaúcha. Daqui a pouquinho já está por aqui. E antes de eu botar o Zé, que ele já está aqui, deixa eu só fazer um agradecimento para vocês, porque recebi os vídeos, os primeiros números da minha coluna no Rede Esportiva, que não fechou uma semana ainda, então maravilhosos. Obrigado. Deixa eu aceitar o Zé aqui. Vou ver se o Zé entra aí na live. Enquanto isso, mandar um abraço para o Charlie Watts, para o Alan, para a Fernanda. Parabéns, Fernanda, minha Dinda emprestada. Estava de aniversário ontem. Angélica Varaschini em Santa Maria. Pô, até que enfim me deu uma moral, até que enfim tu veio, hein? Obrigado, Angélica. Obrigado por estar vendo. Estamos aguardando pelo Dr. José Alberto Andrade chegar conosco aqui. Eu dizia que a minha coluna no Rede está com números muito bons e deve estar subindo de hoje, daqui a pouquinho. Vou falar sobre uma entrevista do presidente Ricardo Fonseca. Meu ídolo, José Alberto Andrade, tudo bem? E aí, parceria, tudo bom, Eduardo? Tudo bom, Zé. Antes de qualquer coisa, quero te agradecer demais no teu primeiro dia de férias. Para quem não sabe, o Zé entrou de férias ontem, fez a reprise do Mundial do Grêmio na Gaúcha e está nos emprestando um tempinho aqui. Eu quero te dizer, Zé, eu já te falei isso ao vivo, mas eu quero falar para o pessoal que está nos acompanhando aqui que tu é um ídolo para mim. Eu falava muito isso com o André Miller quando estava lá na Pelotense, que o Zé Alberto Andrade é o Mauro Naves, é o Tino Marcos do Rádio Esportivo Gaúcho. Eu te falei isso quando te entreguei o meu livro lá na Boca do Lobo para ti, para o Manhago, e estou muito feliz, muito honrado por ter me dado essa oportunidade de estar conosco aí. Eu é que agradeço a amizade, talvez o exagero, mas e quero te dizer que o teu livro ele ficou incompleto. Eu não te pedi o autógrafo. Na Não, correria o livro ficou em branco naquele que é o lugar mais nobre. isso foi um erro meu, porque entreguei, para quem não sabe, foi antes da Recopa Gaúcha. O Zé comentou aquele jogo junto com o Manhago. O Manhago ou o Debono? Já nem lembro mais, acho que foi o Debono, né? Debona. É o Debono. E eu entrei na cabine da Gaúcha com a jornada andando, o Debona estava abrindo a jornada, eu deixei rapidinho, fiquei de voltar para autografar e acabei não fazendo. Mas com certeza não faltarão oportunidades. Pô, tu sabe que agora tu me deixou, tu falo muito que a minha memória é boa, sabe que tu me deixou na dúvida se era o Debona ou se era o Manhago? Não, eu acho que era o Debona, porque no ano anterior, Pelotas e Grêmio também aqui na Boca do Lobo, 3-2, o Grêmio veio com as reservas, veio com a meninada aqui. Eu Isso. entreguei pro Manhago e pro Diogo Oliveira na cabine. Ah, então tá. Aí foi o Debona, assim, Marcelo Debona, que veio jogar bola aqui com a gente, ô Zé, perdeu para nós aqui. Ah, é verdade. Agora não tem dúvida. Eles Da viagem. perderam para nós aqui. Eles conseguiram a proeza de o time que o Debona montou, de ser o único time que conseguiu ser derrotado pela imprensa esportiva de Pelotas. Nós temos isso aí no nosso cartel, apenas uma vitória em não sei quantos anos. Aí, ouviu? Pelotas volta e meia se queixa da imprensa porto-alegrense. Olha aí, como a gente gosta de vocês. É verdade. Zé, tá em Porto Alegre ou em São Chico? Não, estou em Porto Alegre. Eu não saí de Porto Alegre, eu não vou a São Chico desde das férias aquelas regulares que eu Sim. tive no verão. E que foi no final em março, o início de março, eu estava de férias, daí foi minha última ida a São Chico. De lá para cá vai para 3 meses sem pisar na terra. Frio aí em Porto Alegre? Hoje frio, agora tá 12 graus agora de noite. Eu acabei de ver aqui, antes de nós entrarmos na live, aqui em Pelotas, 9 graus, sensação térmica de 7. Sim, deve estar um
um ventito bacana aí vindo da Lagoa, né? Durante todo dia, a previsão é que na próxima semana seja assim. Ô Zé, me diz uma coisa, Zé, vamos dividir. Eu vou querer aproveitar bem essa, até porque eu já vou fazer uma propaganda. Essa live aqui, no qual eu já agradeci, o Zé vai estar no meu canal no YouTube. Então, para quem quiser acompanhar de novo, usar da sabedoria de Zé Alberto Andrade, da memória de Zé Alberto Andrade, ela estará no meu canal. Cuidado com a memória. Já não sei quem é que estava comigo em Pelotas do jogo da Recopa. Que não faz muito tempo, né? É. Zé, eu estava escrevendo uma coluna agora para o site Rede Esportiva aqui de Pelotas que eu escrevo, e eu coloquei na coluna que o mundo vai mudar, né? O mundo vai mudar e o futebol vai mudar depois que as coisas voltarem. Como é que tu acha que vai ser a volta? Eu estava acompanhando agora uma entrevista do presidente Marcelo Medeiros para o Carlos Lacerda na Grenal, e ele dizia que as coisas não dificilmente se ajeitarão para contratações. Talvez o Grêmio que perdeu o Caio Henrique, né? Como é que tá vendo essa questão para o futuro a curto prazo e essa questão de salários altíssimos? Como é que é a tua opinião quanto a esse assunto? O futebol, Eduardo, o futebol ele faz parte do coletivo da sociedade. O mundo vai mudar. O mundo vai mudar. Não vai ser assim, vai mudar de pernas para o ar. Mas o mundo vai se adaptar a uma realidade nova e uma realidade nova que vai decorrer do sacrifício que a gente está passando em todas as atividades. Dentro do nosso sistema capitalista, quem era rico talvez fique menos rico, não vai deixar de ser rico, mas vai ficar menos rico. Quem era, vai haver um empobrecimento, eu digo do ponto de vista financeiro, é isso que eu estou prevendo. O que não significa dizer que esse empobrecimento vai diminuir as pessoas. Não, ele vai diminuir o capital, vai diminuir. A gente vai ter que conviver com sacrifício. Isso em todas as atividades. Todas, todas, todas. Pelo menos no mundo capitalista, no nosso modelo. Que é, hoje em dia, esse negócio de capitalismo e socialismo, ele meio que pasteurizou. Assim. Tem lugares que é diferente, mas não se tem mais o puro sistema dos socialistas. Então, talvez tenha alguma coisa ainda na Albânia, naqueles lugares, na Coreia do Norte, que a gente não sabe como é que é. Em Cuba já não é bem assim, mas eu não quero entrar nessa questão política. Eu estou dizendo que no sistema que nós vivemos, sistema ocidental, basicamente, mas que vale também para o mundo oriental, daqueles países, Japão, Coreia, o mundo vai ser diferente. Vai ser diferente porque está todo mundo sem a sustentação material. Então o futebol vai estar dentro dessa adaptação necessária que vai ter. E talvez daqui a uns anos haja uma recuperação plena. Então, como é que eu espero? O que eu vejo do futebol nos dias de hoje? Diminui o investimento, seja de patrocinadores nos clubes, seja dos clubes em jogadores, com salários ou com contratações. Vai ser necessário. Quem não fizer isso vai estar contrariando o mercado, o novo mercado, e essa contrariedade vai custar muito caro, principalmente a clubes ou instituições que acabam vivendo do futebol. Até para nós, da comunicação. Sabe? Vai ter um enxugamento global, se aproveitando até de alguns instrumentos que surgiram fortemente com a pandemia. Isso que nós estamos fazendo agora era algo que nunca se utilizou na comunicação, aquela assim, direta. Uma live. Uma live agora vai ser algo talvez corriqueiro dentro da televisão, que não vai precisar que o Zé Alberto vá a Pelotas para te dar uma entrevista em vídeo, numa condição que antigamente era ideal e que agora se mostra suficiente através de uma live, através de um telefone celular. Eu vi até o Silvio Luiz, hoje, falando a respeito disso, que essa questão das lives talvez possam mudar muito a comunicação, como tu estava falando, justamente porque o custo é muito baixo, né? O Zé e o Eduardo estão fazendo a live com um custo baixíssimo, vai lá, conversa com a televisão A, B ou C, eu digo, portanto, tu põe o teu patrocínio aqui e tá feito. Exatamente. E mais do que isso, é preciso que o custo seja baixo. Exato, exato. O momento vai exigir isso. Então, mas tem o outro lado.
o padrão de qualidade, de imagem, de coisa, por melhor que estejamos falando aqui, está perfeito o que nós estamos fazendo, ele não é o padrão que a gente estava acostumado. Aquilo que no Brasil se chamou o padrão, a Rede Globo é que impôs uma qualidade técnica para televisão e para comunicação, que todo mundo teve que correr atrás e o povo se acostumou com isso. Então, agora, o que vai acontecer? Já está acontecendo, já estava acontecendo. As transmissões por internet, de reportagem da própria Globo, que daqui a pouco a imagem travava. Sabe? Isso aí já é anterior à pandemia e é sinônimo da necessidade de enxugamento. A crise chegou antes da pandemia. A pandemia só agravou a crise e criou novos padrões. Isso vai ficar, vai ter muita coisa que vai ficar para nós, para o futebol, para todas as atividades, mas especialmente para o futebol. Vai ser alguma coisa diferente o que vem aí na fase de transição, que eu chamo da fase de transição, essa que esperamos aqui no Rio Grande do Sul. Ela comece mesmo em julho para agosto, com toda a segurança, mas com estádios vazios. Eu tô, não é curioso, eu tô curioso pelo inusitado. Nós vamos ter na volta do Gauchão, a primeira rodada de volta do futebol, ela tem um Caju, um Brapel e um Grenal sem público. E o Clássico do Vale. E o Clássico do Vale sem público. Impensável. Impensável. Só que necessário. E nós vamos estar festejando porque está acontecendo isso. Exatamente. Nós vamos estar levantando as mãos para cima, mas com o Brapel, que possivelmente na Boca do Lobo colocasse de 12 a 15 mil pessoas, o Grenal no Beira-Rio colocaria 50 mil, o Caju, que talvez mais 10 ou 12, portão fechado. E eu vou dizer uma coisa, sem nenhum tipo de demagogia, não sou disso, não sou, quem me conhece sabe, dos 3 clássicos, aquele que eu teria maior curiosidade de ver é o Brapel. Sabe? Eu já tive a experiência de trabalhar em Brapel, é apaixonante, vocês são privilegiados de ter esse clássico aí, mas são, de certa forma, castigados porque ele não foi frequente nos últimos anos. Não. O negócio. Então, o Brapel, além de tudo, ele se tornou joia rara. O Rogério Zimmermann, agora quando teve na última passagem aqui no Brasil, falava muito que de 98 para cá, Brasil e Pelotas poucas vezes se encontraram na Série A do Gauchão. Quando um estava, geralmente o outro não estava. Tu vê, isso é algo ruim e triste para quem gosta do futebol gaúcho. Não precisa ser aí de Pelotas. Vocês aí, é claro, que tem uma. Mas mesmo quem não é daí, nossa senhora, um Brapel é fascinante. É fascinante, é um ambiente fascinante. Claro, o Grenal também é, o Caju também é, mas o Brapel, para mim, é diferente. O público de Pelotas vive o futebol de uma maneira diferente do público de Caxias, para ficar os 2 confrontos fortes do interior do estado, e é diferente de um clássico Grenal. A ambientação, a comunidade, ela está muito mais ligada ao clássico Brapel do que a comunidade de Porto Alegre, que, é claro, tem o Grenal é o nosso grande espetáculo, mas o envolvimento é diferente, e eu teria muita curiosidade, até porque o Grenal, o Brapel e o Grenal, eles vão decidir, talvez o Grenal decida bastante, vai decidir, quem sabe, a chegada de um dos dois, o encaminhamento de um dos dois, ou dos dois, porque os dois precisam ganhar o turno do Gauchão. E o Brapel está numa situação, os dois estão numa zona ali de baixo de tabela. Falei até com o presidente Ricardinho outro dia, disse que o Brasil vai jogar, é o campeonato que resta ao Brasil, é o Brapel. Ele não está muito esperançoso em sequência dentro do Gauchão, mas mesmo assim, valendo talvez menos na tabela e muito mais pela rivalidade, é um jogo bacana. Claro que com torcida é muito. Deixa eu mandar um abraço aqui, alguns abraços aqui. É o Cássio Brauner, deputado Daniel Trezessiak, teu ex-colega de RBS, ele foi muito tempo repórter. Encontrei ele quando eu estava voltando de uma viagem longa, de uma viagem acho que da seleção brasileira. Eu encontrei o Daniel, encontrei no aeroporto em Brasília, viajamos juntos, conversamos ali sobre futebol, basicamente sobre futebol no tempo ali, baita presença aí. O Miguel Moraes lá em Pedro Osório, na minha cidade, o Felipe Echenique também lá em Pedro Osório. Muita gente, aos pouquinhos a gente vai mandando um abraço para todo mundo. Teve um ali que foi
Pô, eu não consegui ver. Teve um que falou lá da Várzea do Cedro, que é a minha terra, lá no coração de São Chico de Paula. Aliás, eu tenho essa identidade com Pelotas. Eu sou de São Chico de Paula, minha família é de São Chico de Paula, lá na Serra. E eu sei que Pelotas era São Francisco de Paula, quando de sua origem, o padroeiro da cidade. O 2 de abril é feriado aí, é feriado lá em São Chico também. Sim, e Pedro Osório, minha terra, o feriado é 3 de abril, mas aí pela emancipação da cidade, que é o padroeiro é São José. Ah, bom. Aos pouquinhos vamos indo. Zé, deixa eu te fazer uma pergunta, vamos mesclando um pouco os assuntos. Tu falou agora muito do Brapel, e sabes que é uma constatação que eu faço, porque eu sou muito consumidor do rádio, muito da Rádio Gaúcha, principalmente. E contigo, tu és algum dos colegas da capital que a gente pode falar sobre o futebol do interior, porque tu tens conhecimento de causa para falar e te interessa. Tem alguns colegas que eu respeito, não se interessam tanto, mas tem uns caras que se interessam. O Brasil e o Pelotas, tu falava do Brapel, eu quero até fazer um adendo para entrar na pergunta que eu vou agora. Se tivesse rebaixamento, esse clássico Brapel valeria muito. Se o Pelotas perdesse, estaria com um pé e meio na cova, e se o Brasil perdesse, o Pelotas passaria o Brasil, porque a diferença eram 3 pontos. Como é que se separa, olhando aí de Porto Alegre, Brasil e Pelotas? História, tradição, torcida, com o Brasil e Pelotas agora. O Brasil há 5 anos seguidos na Série B, mas com as dificuldades financeiras que todo mundo sabe, que o presidente Ricardinho não esconde ninguém, que em alguns anos briga para não cair no gauchão. O Pelotas, 5 anos na segundona, subiu, o ano passado segurou, esse ano estava brigando. Como é que a turma aí em Porto Alegre vê Brasil e Pelotas no momento atual? Sabe que eu acho que a coisa pode funcionar, funciona um pouco ao contrário do que às vezes a imagem de vocês aí possa ser. O público porto-alegrense, eu digo o público em geral, os porto-alegrenses em geral, pelo fato, aí vem uma constatação que é real, que talvez não tenham a informação do dia a dia dos clubes de Pelotas, acham que a coisa é sempre complicada. Não, o Brasil e Pelotas é sempre encardido. Como é? É verdade. Então, poucas vezes se tem a noção, a não ser quando tem o confronto com a dupla Grenal, e aí o pessoal é informado mais, que os dois vivem uma situação delicada nesse ano e tem vivido reiteradas situações delicadas que não é aquilo que eu, por exemplo, aprendi a ver dos clubes de Pelotas, porque se a gente pensa que é sempre uma pedreira em Pelotas, é porque em outros tempos Brasil e Pelotas impunham dificuldades à dupla Grenal, não só nos jogos aí, mas também na tabela. Sim. E isso não tem acontecido. Essa é a diferença. Fica a imagem do jogo, da fumaceira que é jogar na Boca do Lobo ou no Bento Freitas. Mas eu acho que o pessoal aqui talvez não se dê conta. É bom, porque só assim não tem perigo de subestimar os clubes de Pelotas. O que seria, no mínimo, uma falta de cultura. Sabe? Jogar em Pelotas é difícil pela tradição. Tem duas camisas muito fortes aí. Mas há momentos recentes em que a camisa tem sido mais forte do que os clubes, especialmente no Campeonato Gaúcho. Isso quem acompanha se dá conta, mas mesmo quem acompanha jamais vai menosprezar no confronto direto isso. Agora, no Campeonato Gaúcho, por exemplo, quando começa o Campeonato Gaúcho, e eu acabei me vacinando isso quando o Pelotas ganhou pela primeira vez a Recopa, eu estava feliz da vida. Olha aí, ó, Brasil é uma camisa, mas o Pelotas voltou para arrebentar e o Pelotas vai ser força lá na fase decisiva. E o Pelotas caiu naquele ano. É verdade. Sabe? Aqui, e não caiu sem decolar, né? Não Não, teve não. ali. Foi um horror. Aquele ano foi um horror. Aquele ano o Pelotas caiu com total merecimento e justiça. E o Brasil tem nos acostumado mal, ou tem se acostumado mal, de uma estratégia que no campeonato regional não prevê grandes campanhas, prevê a manutenção na Série B, a gente entende perfeitamente, é estratégia. Da mesma maneira que a gente discutia estratégias de clubes gaúchos, que eu vou dar o exemplo do Veranópolis, que muito se discutiu, e nós, pelo menos eu penso assim, e era quase que consenso em Porto Alegre, que aquela estratégia do Veranópolis de fazer time para jogar 3 meses no gauchão e fechar as portas, aquilo não fazia bem ao futebol. Claro que não.
parecia brinquedo da cidade. Aí em Pelotas é inimaginável. Por exemplo, tu não ter Brasil e Pelotas em atividade ou o ano inteiro, ou criando uma atividade que os seus associados e torcedores tenham noção, olha, o clube está vivo. Em 2016, eu acho, 2016 ou 2016, o Pelotas inventou de não jogar copinha. O presidente Uhum. Aleixo viu que as condições financeiras eram ruins. O presidente Gilmar, hoje era vice-presidente de finanças do Pelotas, e viram que era ruim jogar copinha. E na época eu estava na Rádio Pelotense, nós tínhamos um debate segunda-feira à noite. Eu, o Sérgio Cabral, o André Miller, o Jeverton Duarte, ex-volante do Grêmio, Pô, Fernando. grande. E aí caiu para mim e eu sentei a ripa no Pelotas. E olha, é uma vergonha, o clube de futebol tá fechado por dentro, tá jogando, tá fechado. E tal, 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 tal. Aí o Gilmar ligou pro Cabral e falou assim: eu quero espaço segunda-feira para explicar por que o Pelotas não vai jogar, porque o Aleixo só tinha largado uma nota. E aí ele explicou por quê. Ele me convenceu, mas que é uma Eu, coisa, eu, não é. não, eu não ouvi a explicação, mas quando tu estava dizendo, a frase que eu ia dizer assim, menos, Eduardo, menos, porque o Pelotas, eu tenho certeza que pode ter feito parte de uma necessidade pontual, mas isso não é filosofia do Pelotas, não é do Brasil. Então, isso me deixa confortado, sabe? O acidente de um rebaixamento num ano, de uma não disputa de uma competição, isso aí, do jeito que a coisa tá, não se pode exigir, especialmente dos clubes do interior. Os clubes do interior têm que ser aplaudidos sempre. Eu começo por isso. Agora, as estratégias dos clubes do interior é que nem sempre eu aprecio. Essa do Veranópolis que eu comentei, eu não apreciava. Não apreciava. E o Veranópolis está agora na Série B. Tomara que, para voltar à Série A, oxalá volte à Série A, que o Veranópolis mude a estratégia, mude a filosofia. Eu acho que é uma cidade que, pô, o Veranópolis criou tradição no gauchão, cara. Foi semifinalista mais de uma vez, tem um estádio suficiente, um estádio bem cuidado, uma comunidade que participa do clube, legal. Mas o bom é ser o ano inteiro. E aí, em Pelotas, quando não é o ano inteiro, é por necessidade. Talvez eu tenha aprendido isso quando bem jovem ainda, nem trabalhava, mas já tinha contato com o Brasil, com Pelotas, com a força que tem o futebol daí. E foi o período aquele que o Brasil teve parado, teve licenciado, né? Ele 77, 74. eu não sei qual era o título, se era licenciado, se Licenciado. era fechado o departamento de futebol. O Brasil se licenciou em 74. Aí, claro que eu ouvia na época que o Pelotas era o que não parou, né? O Pelotas fazia gozação com o Brasil que não tinha parado. Então, mas eu naquela época, eu entendo até aquilo que aconteceu. Hoje em dia eu entendo. Quantos clubes na década de 70 eles experimentaram ou licenciamento, como o Brasil fez, ou aquelas fusões malucas que a Federação Gaúcha de Futebol teve um momento que o presidente Rubens Hofmeister, ele achou que dava para fazer o seguinte, que na cidade que tinha dois clubes, ela tinha que ter um só para somar forças, o que não era a verdade absoluta, porque as rivalidades locais, mesmo que sejam dois clubes relativamente pequenos, elas é que fomentam a existência do futebol. Então, mas o Hofmeister tinha esse ponto de vista, aí teve a Associação Cruz Alta, teve a Associação em Santo Ângelo, teve a Associação em Caxias, que acabou abrindo, Santa teve a Maria Associação teve, né? Santa Cruz. Em Santa Maria acho que teve também, não teve? Santa Maria se tentou fazer depois, mas nunca. O Inter lá era muito forte, o Rio Grandense era forte, o clássico Rio-Nau era um clássico forte e acabou nunca acontecendo mesmo. Recentemente é que o Inter de Santa Maria tentou alguma coisa, também não deu. O Inter de Santa Maria chegou num momento a mudar as cores, mas como o Inter tentou botar o azul para a torcida do Grêmio também torcer para ele, mas não vingou também essas coisas. Tradição, meu amigo, tradição não se muda, tradição a gente tem que conviver com ela, adaptar aos novos tempos, mas mudar a tradição não tem como. O Cláudio Montanelli, ex-presidente do Brasil, outro amigo nosso, né, Zé? Ele sempre diz que aqui em Pelotas não se adquiriu a camisa, a tradição de Brasil e Pelotas dobrando a esquina. Foi com muito suor e através de muito tempo, de muita paixão. É,
E isso é o que. Não, a identidade pelotense, e acho que esses quilômetros dessa estrada interminável que separa de Porto Alegre, eles fazem muito bem. A diferença de cultura de Pelotas para Porto Alegre, ela é histórica e ela é que criou essa identidade própria que os pelotenses têm no futebol também. De ser primeiro Brasil ou Pelotas, Pelotas ou Brasil, e depois ter uma simpatia por Grêmio Internacional. Então, essa identidade, eu me lembro que teve um ano aí que eu tive na grande festa do nosso Cabral aí em Pelotas, Forte, no Clube Brilhante. forte. Eu ganhei aquele troféu alguns anos depois lá no Centro Português. Tá lá em casa o troféu do Cabral muito bem destacado. E naquela oportunidade, quando eu fui agradecer, foi aquilo que eu falei, e continua sendo a minha verdade, de que eu admiro demais. Eu passei a admirar Pelotas em função do futebol, porque eu tinha ido, antes de ir trabalhar, antes de ir a Pelotas a trabalho, eu tinha ido a Pelotas uma vez. E olha, eu fui a Pelotas a primeira vez pela rádio, eu acho que eu já tinha meus 30 anos. 30 e pouco, não, 30 não. De 25 anos com certeza. Então, quer dizer, eu conheci Pelotas tarde. E mesmo quem vai a jogo, sabe como é. Tu vai a Porto Alegre fazer um jogo, quanto tempo tu fica em Porto Alegre? Tu não conhece nada de Porto Alegre. Nas Mas, viagens, nas viagens, é, estádio, quando é dentro do estado, é estádio e restaurante. Quando é fora, é aeroporto, hotel, estádio e restaurante, deu. Não dá tempo de nada. é verdade. Eu costumo dizer, eu tive a oportunidade de viajar por muitos países, mas eu digo que eu conheço muitos aeroportos e hotéis. Eu sei. Hotéis, hotéis, estádios, aeroportos eu conheço em vários países. Os países eu nem não conheço tão bem assim. Mas então o Pelotas tem isso na coisa. Eu admiro demais. E passei a admirar e ver como é que vocês tratam futebol aí, como é que vocês tratam a vida como um todo, diferente de Porto Alegre. Que é algo que, por exemplo, existe uma rivalidade, eu noto, porque aqui de Porto Alegre, quando eu falo alguma coisa de Caxias ou de Pelotas, eu recebo muitas réplicas do outro lado, da outra cidade. Se eu falo bem de Pelotas, os caxienses me dão uma encostada. Se eu falo bem de Caxias, tem pessoal de Pelotas, mas por que não falou aqui de Pelotas? Agora que a rádio tem Gaúcha Zona Sul e Gaúcha Serra, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas primeiro tinha só Gaúcha Serra. Nossa audiência, graças a Deus, sempre foi muito boa na Zona Sul do estado. Muito boa mesmo. Mesmo que a Gaúcha tenha uma questão de sinal, questão técnica, em Pelotas sempre a gente teve problema. Porque no tempo do AM era Pelotense, né? Que era em cima praticamente. A Pelotense aqui fica entre a Gaúcha e a Band. O 600, a Pelotense 620 e a Band 600. Isso. É. Tá me ouvindo bem? Ah, tá. Perfeito. E depois, E, agora tem o FM que facilitou bastante, né? mas também o FM também tem alguma dificuldade Porque de antena. a antena da RBS da Gaúcha Zona Sul fica em Rio Grande. Então, Então é muito. mas aí é que tá. Eu quero valorizar, porque mesmo com essas questões técnicas do passado e até as atuais, a gente sempre teve muito boa receptividade de Pelotas. Cara, eu comecei na rádio fazendo produção, passei anos, isso aí, anos 80 ainda. Quem nunca, né? E, hã? Quem nunca começou assim na produção, né? Eu comecei, a minha primeira função na Gaúcha foi rádio escuta. Eu fui de escutar jogo pro plantão. Eu, Então eu, ficava a tarde inteira ouvindo o jogo e passando pro plantão. Ó, gol da Portuguesa, foi meu primeiro jogo na rádio. eu, esta- Portuguesa e 15 de Jaú. eu estagiário na RU, até o professor Cunha e o Alcides Ribeiro me davam o microfone um pouquinho, mas quase sempre era atrás dos microfones, na Pois produção. é, qual era o nome do plantão da RU? O último, Histórico. o Daniel Custa, Não, o antigo, bem antigo. Que era Dinei- para quem a gente. Hã? o Dinei Avelar. Eu acho que sim. Que a gente ligava para a RU para saber os resultados. Dinei Avelar, o Antônio Carrion, os dois já falecidos. O Carrion. É o O que eu mais ligava, era para o Carrion. Era o Carrion em Pelotas. E tinha um colega em Rio Grande, na época na Rádio Cassino, nos anos 80, que era. Eu não sei nem se ele era de Rio Grande, porque depois me disseram que ele trabalhou em outros lugares também, que era o Jota Soares. Pô, isso não é da minha época. Não, é antes.
Então, quer dizer, a gente tinha, naquela época, eu fazia isso no plantão, mas eu entrei como produtor e o meu horário era contemplado com sala de redação. E o sala, é aquela coisa, né? 40 e tantos anos, um canhão. E a gente recebia muita mensagem da Zona Sul. Mensagem, porque não tinha mensagem. Os caras Telefonema? mandavam carta mesmo, e eu aqui era. Eu não era o produtor do sala, mas a correspondência eu aqui entregava, e era, na época, carta mesmo. E E muito. mais do que isso, tinha alguns que telefonavam. E telefonavam para o telefone do esporte. E eu atendia, porque era o meu horário. Então, os caras, o Zé é o produtor do Sala. O Sala nunca teve produção. O Sala é improduzível. Não dava. Então, tem um cara que atende telefone, vê mensagem. Hoje eu não sei como é, que a turma se vira lá, porque tem e-mail, Instagram, WhatsApp. Mas eu fazia isso. E é impressionante como a Zona Sul, naquela época, o AM, 1 da tarde, era complicado. O pessoal ouvia por onda curta naquela época, anos 80, e era uma presença forte da Zona Sul. Pelotas, muito Pelotas, Rio Grande igualmente. E até hoje, aí, na medida em que a rádio abriu aí, a gente recebe direto também. Direto, Ah, direto. sem dúvida nenhuma. O Cássio Brauner tá ligado conosco, Lisandro, a Júlia Lanza, Gustavo Santos, meu amigo, Gustavo Santos está lá nos Estados Unidos, em Washington, perguntando se o Farroupilha dele não existe. O Farroupilha está numa situação complicada, Gustavo. O, Fiz um, fiz um jogo. Eu tenho um jogo do Farroupilha lá no estádio Fragata. Foi aquela abertura de gauchão, lembra? Um a a um, um. 1-1, Isso. gol do Galego pelo Inter e o Vanderlei, centroavante no Farroupilha. Luiz Eduardo era o técnico do Farroupilha. Exatamente. Parceiro. Onde tive, onde tive o privilégio Hum, de entrevistar o saudoso Evaldo Poeta. Coronel Evaldo José Barbechon, poeta. Que É. nos deixou no ano passado, esperou o Farroupilha subir da terceirona para a segundona e acabou nos deixando logo em seguida. O O, Coronel era uma figura ímpar do futebol gaúcho. Isso também, a Zona Sul, Pelotas, a Zona Sul, isso é que eu valorizo, porque eu comecei a ouvir futebol, eu comecei a ligar no futebol gaúcho e depois a trabalhar nem tanto, mas a ouvir, num tempo em que a dupla Grenal, a frase era do Galego, era sensacional. Eles têm que ganhar o gauchão porque é o que eles podem ganhar. E era a grande competição do ano para a dupla Grenal. Depois de 75 é que começa com o título, mas mesmo assim, não era. Ganhar o gauchão era um negócio fortíssimo, era a grande disputa. Então a gente acompanhava. E os clubes do interior passaram a fazer parte da nossa afetividade. Eu sempre tive ídolos no futebol do interior. Por isso que eu lamento, porque foi a época que o Brasil teve fora. Então eu me lembro mais de algumas coisas ligadas ao Pelotas naquela época. E as figuras. O Paulo de Souza Lobo, o galego, para mim é um dos maiores personagens da nossa história desses mais de 100 anos de Campeonato Gaúcho. hoje, o neto dele, o Paulo de Souza Lobo Neto, é o técnico da equipe de futsal do Pelotas. E Mas e tem aquele estilo do velho galego? não, sabe que o Paulo Lobo ele passou muito tempo no Paulista aqui, que é um clube extremamente tradicional também, e levou o Pelotas bem. Pelotas subiu na Liga Gaúcha de Futsal ano passado, mas eu peguei muito pouco do Galego, né, Zé? Mas o pouco que eu lembro, o pouco que a gente pode conversar a respeito disso é cada um na sua, até porque um é da bola pesada e o outro era da bola mais leve. Apesar de. Meu avô dizia muito que o Galego era um craque em qualquer área, em qualquer. O, o galego era um cara sensacional, uma pessoa sensacional e um cara competente no mundo do futebol. E antes que perguntem, se é que não perguntaram, e eu não tenho, como aqui em Porto Alegre, não tenho lá nenhuma preferência. Para mim, ganhou, ganhou, eu gosto de fazer festa com o Grêmio, com o Inter, com o Brasil, com Pelotas. Mas aí em Pelotas, se um dia disserem assim, o Zé Alberto é chavante, eu não é que eu seja chavante, eu quero só explicar porque eu tenho recordações e a culpa é do galego, que é o seguinte, e vou dar o ano certinho, quem é da época vai lembrar.
1992. Eu comecei a fazer uma série de jogos e o Brasil foi adiante numa competição chamada Copa Kleber Furtado. Foi campeão, inclusive. Ganhou. E naquela sequência de jogos, teve inclusive um brapel. Eu só não sei se o brapel era pela Kleber Furtado ou já era pelo Gauchão. E eu fiz esse brapel. Então, no Pelotas foi vice-campeão gaúcho com o Cassiá Carpes, treinador, perdeu a final pro Grêmio do Denner. Exatamente, eu fiz o jogo da final. E teve um brapel 1-0, gol do Gilson Cabeção. Só que era o seguinte, no dia do brapel, o que acontecia? Toda vez que eu ia a Pelotas para fazer, a equipe ia para fazer. Quando era para fazer dupla Grenal, eu não fazia o clube da capital, eu sempre fazia o clube pelotense. O Pelotas se concentrava no Laranjal. E a nossa logística era muito complicada para chegar em Pelotas e ir até o Laranjal e passar boletim para os programas de domingo de manhã. Então o Pelotas era complicado. Então a gente ia junto com o repórter que ia fazer Inter ou Grêmio e passava um boletim de lá sem entrevistar ninguém. Sabe? E o Cassiá, tu lembra bem, o Cassiá era o técnico em 93, Cassiá, o Aleixo tá sempre no Pelotas, era um dos nossos maiores entrevistados que tinha, Luiz Aleixo, popular Chumbinho. E aí a gente ficava carente de convivência com o Pelotas. Então, quando tinha brapel, o que acontecia? A gente, às vezes, ou deixava pré-gravado um material, uma entrevista com o Pelotas, ou não botava entrevista do Pelotas. Mas o Brasil sempre tinha. Por quê? Porque o Brasil se concentrava na entrada da cidade, ali no Túris, na beira da barragem. Sim. Então, chegou em Pelotas, antes de chegar na cidade, a gente já tinha o noticiário do Brasil, e ali no hotel a gente passava boletim. Resultado. Chegando antes, chegavam por volta de 11 e pouco. Boletim para o meio-dia. O que acontecia? A gente almoçava no posto ali do lado, que era onde almoçava o Brasil. Então o Brasil não almoçava, acho que não tinha restaurante no hotel para servir a delegação. Então eles tinham um acerto, eles almoçavam na churrascaria do restaurante. Naquele ano, eu acho que eu almocei com o pessoal do Brasil umas 6 ou 7 vezes. Estava criada uma afinidade com pessoas maravilhosas que tinha ali a direção de futebol. O presidente, vou te dar a direção do Brasil, para ver como eu lembro assim. Era o Heleno Coelho era o presidente, José Rodolfo Azocar era o vice de futebol, o meu querido Vinícius Sinotti era o diretor de futebol e o Galego era o técnico. E sabe, e eu novo, assim, eu sempre ouvia dizer, o pessoal de Pelotas tem bronca com a imprensa da capital, porque vocês não falam muito de Pelotas, que é negócio assim que é uma coisa natural, que existe. Cara, eu me sentia tão bem tratado quando eu ia a Pelotas, e eu ia mais no Brasil do que no Pelotas, que tipo, vem cá, não tem como eu não gostar desses caras, dessa cidade, desse ambiente. E o Pelotas eu não tinha essa proximidade. Mas também, toda vez que eu ia no Pelotas, porque eu conhecia muita gente do telefone, do show dos esportes, que eu produzi durante 2 anos, eu me afeiçoei de tal maneira que eu comecei a gostar de Pelotas e dos pelotenses do futebol e de um modo geral, antes mesmo de conhecer bem a cidade. E claro, o Brasil ficou muito mais presente na minha memória afetiva profissional do que o Esporte Clube Pelotas. Pela rotina, né? Pela rotina, mas tanto não tinha nenhum tipo de sentimento de preferência que o almoço indefectível, quando a gente estava no centro de Pelotas, era na Boca do Lobo, no Lobão mesmo, que o jogo fosse no Bento Freitas. Não, ali é padrão. O Gabriel Ribeiro, ex-assessor de imprensa do Pelotas, ex-vice-presidente, está ligado? O colega Vinícius Guerreiro. O Ecobolt está dizendo aqui que esteve semana passada aqui e foi nos 2 estádios, na Boca do Lobo e no Bento Freitas. José Finkler. Boa noite, meus amigos. Estranho te ver beber chimarrão todo. Tá muito frio. Quero mandar um grande abraço para o Zé, pelo ídolo que ele é e pelo respeito que ele sempre dispensou quando tive a oportunidade de trabalhar com ele. O Rafael Anelli está perguntando como é que está a situação da dupla papel com essa pandemia. Teve um jogador dispensado, eu falo daqui a pouco. O Hugo Guaraná também está ligado.
Zé Finkler é corneteiro, mas é uma figura, né, Zé? Pois o Finkler, uma das coisas que depois de eu conhecer o Finkler eu fiquei lamentando foi não conhecê-lo como goleiro. Nos áureos tempos, em que até soube que eles ganharam um título lá em Rio Grande, ele e o Divério, jogavam no Rafael Divério, nosso colega da Zero Hora, jogaram no mesmo time lá, e o Finkler era um goleiro destacado. E o patrocinador desse time até hoje é meu amigo, vai nos programas que a gente faz no Gaúcho Sports Bar. E o Finkler um baita colega. Agora, pô, não conhecer o Finkler como goleiro é um pecado, né? Naquele jogo que a gente fez aqui na Arena Marine, aqui que nós ganhamos do time do Debona, o Finkler e o Matheus Trindade propositalmente chegaram atrasados para não jogarem. Mas olha, o que ele não apresentou de qualidade no jogo, que ele ficou só olhando e corneteando todo mundo, ele apresentou de qualidade tocando banjo no samba, no churrasco que teve depois. Aí foi muita qualidade. No banjo ele é muito bom. Nas notícias ele é muito bom, agora na assessoria de base do Inter ele é muito bom, mas no banjo ele também é bom. Ô Zé, eu tô com medo, eu tenho tanta coisa para. Para não cometer aqui a omissão. Eu falei da questão, as pessoas do Brasil que nos acarinhavam, mas no Pelotas, além do Chumbinho, do Luiz Aleixo, do Cassiá, que era o técnico na época, não posso esquecer também uma figura que naquela época era protagonista do futebol gaúcho pelas ideias, pela liderança que tinha, pelo significado de ser o presidente do Pelotas, que era o presidente Flávio Gaston. Gastou, sem dúvida nenhuma. O presidente Gastou que esteve trabalhando em Brasília agora no governo federal, mas já está de volta. Zé, eu tenho muita coisa que eu gostaria de te perguntar e o tempo é curto, então eu vou tentar otimizar o Então tempo. vai que eu vou falar menos. Não, 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 é mais tu para tu falar do que para mim. Tu falou há pouco, Zé, que estivesse em muitos países, muitas coberturas. A gente está vendo agora a Gaúcha fazendo essa. Para mim é sensacional. Faz o pré-jogo como se fosse no dia das decisões. E, e claro que tu teve a oportunidade de participar de algumas dessas, não todas, mas Mundial, Copa do Mundo, Olimpíada. O que que significa fazer uma cobertura desse tamanho? Num canhão que é a gaúcha, que a gente sabe que é daquele padrão altíssimo. E acima de tudo, dá para classificar alguma muito marcante em meio a tantas coberturas especiais que tu já fez? Cada uma tem um negócio que a gente pode dizer, assim, sabe? Que difícil dizer qual é a melhor. Daqui a pouco a melhor de hoje e amanhã eu já estou pensando um pouco diferente. Mas cada uma tem a sua marca. Eu tenho como referencial de vida profissional minha primeira Copa do Mundo em loco. Eu costumo dizer que eu não desvalorizo as Copas do Mundo que eu trabalhei em retaguarda. Eu comecei na Rádio Gaúcha trabalhando em função de uma cobertura de Copa do Mundo. Eu era produtor, mas eu produzia durante meio ano, eu produzi só material de Copa do Mundo. Aqueles programetes, Minuto da Copa, o Gol da Copa, o Debate da Copa, eu era o produtor só para a Copa do Mundo, em 86. Então, aquilo me botou muito próximo e eu sempre fui apaixonado por Copa do Mundo. Eu digo que eu sou um cara, vai fazer 50 anos agora, que eu sou fruto, meu gosto por futebol é fruto de uma Copa do Mundo, da Copa de 70 no México. Antes da Copa de 70, eu tinha nada de futebol visto na minha vida. Tinha ido uma ou duas vezes ao estádio, tinha visto poucos jogos pela televisão, porque não tinha jogo da dupla Grenal, por exemplo, pela televisão. Agora, a seleção, a partir de 69, quando ela fez a eliminatória, e depois em 70, todos os jogos, eu acompanhei a campanha inteira. Isso aí era impossível para clube. Clube não se conseguia isso. Então, eu, com 5 anos na época, acompanhando tudo, tu tem uma abrangência muito melhor da competição. Então, tu sabia a tabela, tu foi de início a fim. Então, eu sou um cara forjado pela seleção brasileira, por aquele time de 70. Então, Copa do Mundo é um negócio fantástico. A Copa do Mundo de 74 já foi a Copa do Mundo que a TV transmitiu a cores. 78 era na Argentina. Então, cada 4 anos eu me fascinava com Copa do Mundo. 82 foi a Copa que me pegou já na faculdade. Então, aí eu já tinha aquela ideia assim, de, pô, a Copa do Mundo é sensacional, mas como é que essas rádios fazem a cobertura? Aí criava outro tipo de curiosidade. Que eu vim a matar esta curiosidade em 86. Comecei a trabalhar na Gaúcha. E aí eu faço 86, 90, 94 e 98 como homem de retaguarda em Porto Alegre.
Então são 4 Copas de amadurecimento. Até que em 2002, pô, aí eu fui à Copa. Aí amadureceu tudo. Mesmo que eu não tenha ido, e a minha cobertura foi sui generis, eu não fui a nenhum estádio na Copa em 2002. Eu fui para ser editor de estúdio num centro de imprensa, e na Coreia do Sul. Tá, ali era para ser a minha Copa. Era para ser porque eu acabei, por uma remontagem de escala, eu acabei trabalhando na final da Copa, Brasil e Alemanha. Foi meu primeiro jogo da história, da minha história, numa Copa do Mundo no estádio, foi Brasil e Alemanha. Então, não tem como não ser inesquecível, por tudo que eu fiz e por esse inusitado no que estava previsto. Então, essa Copa, pelo tamanho da cobertura, o resultado, o Brasil ser campeão é uma coisa. Sempre que o time é campeão, é um negócio que valoriza muito, sabe? Demais, demais, demais. Então, às vezes, faz uma grande cobertura, faz tudo certo, a cobertura foi 100%, mas a falta da vitória, ela não dá aquele reconhecimento que deveria dar, e é natural que isso aconteça. E, às vezes, o fato de ser campeão, e vale para clube, vale para seleção, tira um pouco de alguma coisa que não estava tão bem na cobertura, mas que acaba sendo compensado, porque o que vale é a festa. Ninguém vai lembrar que a tua cobertura, a tua transmissão não foi boa, ou que teus boletins não eram bons. O resultado final é o que vale. Então, aquela Copa tem, no futebol, um referencial muito grande. Embora eu tenha gostado demais como Copa do Mundo, como evento da Copa. Assim, vai perguntar, qual é a Copa que tu mais gostou do ambiente da Copa? 2006, na Alemanha. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Se o Brasil chega a ganhar aquela Copa, teria sido a cobertura perfeita para todos os aspectos, sabe? Então, era tu que estava em Vegas cobrindo a preparação da seleção? Não, por isso que eu até gostei mais ainda dessa cobertura, porque eu não peguei a parte podre da não seleção. Pegou a bagunça toda. Eu peguei a bagunça já feita, mas na Alemanha eles foram mais comedidos. Eles só não ganharam, perderam para a França. O Roberto Carlos arrumou a meia, aquela coisa. Então, no futebol, na seleção, essas duas coberturas. E gosto muito, mas aí não tem a grandeza de uma Copa do Mundo. Eu gosto muito das coberturas que eu fiz, 3 delas, mas em especial uma na Alemanha também, por coincidência, da Copa das Confederações. Era uma competição que eu gostava de fazer. Gostava de fazer porque ela não tinha o peso da Copa do Mundo, mas aí a gente tinha uma liberdade maior de trabalho. Era um negócio bacana de trabalhar. Sei que o resultado final, o peso é totalmente diferente. Eu já fiz 6 Olimpíadas. Qual é a mais bacana? Cada uma tem a sua marca. A primeira Olimpíada, ela é uma fascinação. Tu tá numa Olimpíada, um negócio maluco. Assim. O Brasil teve um resultado espetacular. Foi em Atlanta, 96. Então, pô, eu fui na primeira Olimpíada, que a Gaúcha foi com uma equipe grande. O resultado foi uma coisa que até então o Brasil sai de 3 medalhas em Barcelona e vai para 12 em Atlanta. Nunca tinha passado perto disso. E com medalha de ouro, as mulheres ganham medalha de ouro no vôlei de praia, o Aurélio Miguel não ganha medalha, Joaquim Cruz não ganha, mas se despede. Grandes figuras do Brasil. Aquela Olimpíada foi muito forte, assim, de pessoas, de craques, de atletas imortais no mundo e no Brasil. E eu estava lá, então, quer dizer, essa cobertura me marcou demais. E tecnicamente foi uma baita cobertura também. Aí depois está Sydney, talvez tenha sido a cidade mais legal que eu visitei numa Olimpíada, Sydney e Londres. A Olimpíada da China é uma Olimpíada que foi muito boa também de fazer. Atenas foi uma Olimpíada de grandes resultados para o Brasil, mas nós tínhamos, a cobertura tinha algumas dificuldades, o sacrifício era muito grande, a equipe era pequena, da Gaúcha, porque o futebol não foi, para lembrar, o futebol foi eliminado no pré-olímpico, não foi. Então, cada Olimpíada tem a sua marca. Agora eu estava curioso para saber o que ia ser da Olimpíada do Japão, estava esperando 2000. todo o cara, estou esperando meu índice olímpico, estava esperando para ver se eu ia. A primeira coisa. Mas em indo ou não indo também. O evento é grande, não é pela presença. Então, cada uma tem. E de clubes, olha, em termos de cobertura, eu não fiz. Eu fiquei muito feliz mesmo, de ter participado das jornadas essas de recuperação dos títulos do Grêmio, tanto da América como do mundo. Na época eu não trabalhava. Eu não era nem produtor. Não, eu era estudante. E da mesma maneira que a Copa de 82, eu ficava
pensando, e pá, essas transmissões transmitidas do Japão, microfone sem fio, o que é isso? Como é que está sendo feito? Essas coisas que a gente de rádio tem, né? Desde que é criança. E então eu fiquei muito feliz porque eu fiz 2 jogos que eu sonhava sonhava mesmo em fazer. Eu era estudante. Pô, imagina eu estar na decisão da Libertadores no Olímpico ou do Mundial em Tóquio. E eu consegui fazer, ainda que de uma maneira diferente, agora. Porque depois eu tive presente nos mundiais que o Grêmio e o Inter disputaram, tanto de Abu Dhabi com o Grêmio, como nos mundiais de Abu Dhabi que o Inter perdeu, mas especialmente o do que o Inter ganhou contra o Barcelona. E te confesso que até pela estrutura montada, essa é a diferença. Vamos dizer que o Inter tivesse vencido em Abu Dhabi, lá, contra o Mazembe, mas depois a Inter de Milão. A estrutura montada era um negócio espetacular. A Gaúcha lá e a 0 hora na porta do quarto, né? A rádio botou uma rádio lá. É um negócio impressionante, sabe? É uma coisa assim. O resultado nos botou para baixo quase tanto quanto o Inter. Nos naufragou. Naufragou. A gente lembra disso, mas vem a lembrança positiva e em seguida vem que teve aquele fiasco colorado para o Mazembe. Como se o Grêmio tivesse vencido o Real Madrid, eu acho que teria sido um negócio muito espetacular, assim, pelo inusitado de vencer um time do tamanho do Real Madrid. A cobertura, no entanto, se vocês lembrarem, ela não teve uma grandiosidade de pessoas como teve do Inter contra o Barcelona. E o motivo é simples. O Grêmio se classificou para o Mundial menos de um mês antes do Mundial, que era em Abu Dhabi, não era, se fosse na Europa, nos Estados Unidos, era uma barbada. Então, eu digo isso porque não teve 0 hora na porta do quarto em Abu Dhabi dessa vez, porque não tinha tempo. O Inter ganhou em agosto e a empresa teve setembro, outubro, novembro para trabalhar a montagem de uma rádio e a coisa. Então, a cobertura foi menor. E com o Inter e Barcelona, não. Com o Inter e Barcelona houve uma convergência, um planejamento. Não tinha 0 hora no Japão, mas a RBS fez uma cobertura extremamente profissional, rica. Uma cobertura em que a própria TV Globo entregou tudo para a RBS. E disse, olha, vocês fazem lá a parte técnica, nós vamos narrar aqui, a RBS TV fez. E a rádio, a Gaúcha, foi a bala. E eu estava presente nessa cobertura. Já era um ano que eu estava forte, emocionado, pilhado, porque eu tinha trabalhado na Copa da Alemanha, foi 2006, e que a coisa tinha dado muito certo. O Brasil é que não tinha ganho. Pô, lá no Japão com o Inter não foi o contrário, porque a gente continuou trabalhando bem, só que aí veio, pelo resultado e da maneira como foi, veio uma compensação ainda maior. Então, aquele negócio de falar de dentro do avião, essa experiência também foi muito rica. No futebol, eu acho que talvez tenha sido a mais rica entre clubes. Agora, pô, eu cobri o Grêmio campeão da Copa do Brasil contra o Flamengo e acho que aquela cobertura em Grêmio talvez tenha sido mais forte até. Eu não fiz as finais de Libertadores, é bom que se diga, tanto de Medellín como do Lanús. Então, o jogo fora eu não fiz. Mas a Copa do Brasil de 2007, de 97, eu estava lá. E foi um negócio fantástico. Diga. Foi essa que o Maracanã tinha 100 mil pessoas, né? Que o Grêmio ganhou lá. Sim. Sim. O mais curioso é o seguinte, 2 anos depois teve coisa parecida e era o Juventude. Eu estava lá também. 9, Juventude Flamengo. Juventude Botafogo. Juventude Botafogo. E aí teve um envolvimento também muito bacana, porque eu fiz o Juventude desde Caxias. Eu saí de Caxias com a delegação, fica no mesmo hotel. Esse envolvimento ele multiplica, não é a qualidade, mas ele multiplica a tua eletricidade no trabalho. Isso eu tive, graças a Deus, com a seleção brasileira em 2002, de ficar no mesmo hotel no dia da final. Tive com Inter e Grêmio nos mundiais e tive com a Juventude, com o Grêmio na Copa do Brasil, é comum, e com o Juventude também em 99. Então, esses momentos, assim, eu citei esses aí, mas tem outros tantos que eu podia estar citando aqui também a operação especial que foi feita na Batalha dos Aflitos pro Grêmio. Eu estava lá também. Só que a Batalha dos Aflitos, ela se torna daquele tamanho, ela é grande desde o início, é um negócio bem... Mas ela se torna daquele tamanho depois que o jogo, durante o jogo, né? A parte do jogo.
Então, são alguns momentos que eu fico feliz de estar presente nessas escaramuças do futebol e O dos. Alexandre Reckenbeck Camargo está ligado conosco. O pessoal da Liga Gaúcha de Futsal também está ligado. Nossa, está te dizendo que tu é craque, Zé. Hernani Campelo. Esse aí, esse é Esse é suspeito. fenômeno, né? Esse é suspeito. Esse aí, esse também é craque. É. Se eu sou craque, esse aí tá no mesmo time. Henrique Granha, o Guto Barbosa, meu amigo Maurício Martins, Marcelo de Jundiaí, em São Paulo, ligado conosco, Eduardo Rubim da Rosa, Cássio Brauner, Lisandro, Vinícius Macedo, muita gente ligado, obrigado pela audiência. Zé, eu não sei quanto tempo nós temos ainda não me apareceu o reloginho aqui, mas quando aparecer, Então, 1 minuto ou dois vai aparecer aqui. O, o Inter tinha mudado muito a ideia de jogo, né? Do Odair pro Cudê foi um escândalo a mudança toda. O Grêmio manteve a média. Quem é que saiu mais prejudicado, no teu ver, nessa parada toda? Eu sei que é ruim para todo mundo, mas o Grêmio que já tinha um padrão ou o Inter que tinha mudado e ao que parecia estava dando certo? não, o Inter tem a incógnita maior fica de novo por conta do Inter. O Inter estava em evolução, acho que não estava pronto ainda, não era o que o Cudê queria, mas todo mundo diz, lá dentro, fora do Inter, quem olha os jogos vê um Inter em evolução. E o Grêmio é uma questão de ajuste de parafuso. O Grêmio, ainda mais agora, o Grêmio teria talvez uma melhora, porque o Jean-Pierre tinha voltado bem, estava começando a evoluir também. Só que o tempo parado não me parece que vai prejudicar o Jean-Pierre. Ao passo que o tempo parado com o Inter talvez prejudique aquela ascendente que o time estava. O Grêmio não precisa ter lá muita ascendente. O Grêmio é só uma questão de ajuste, como eu disse, para apertar parafuso, para jogar o que é normal do Grêmio. O potencial do Grêmio nesse ano a gente não tinha ainda tão certo. Faltou jogo para maturidade, tanto de Grêmio e Inter em 2020. Então a Verdade. gente não sabia o que era o total do Grêmio e nem o total do Inter. O que parecia que o Inter, que partiu de muito atrás, porque partiu do zero, com um novo comando, alguns jogadores novos, o Inter estava recuperando para equilibrar com o Grêmio. Então, daqui para frente, ou de onde parou para frente, a gente já tem pouco tempo a ideia de quem estava melhor. Eu acho que os jogos da Libertadores, o fim da fase de grupos da Libertadores já teria dado essa noção exata. E agora recolhe tudo, né? Pois é, começa tudo do zero. Eu vejo no Grêmio um problema se perder o Matheus Henrique, né? Porque perde o Matheus Henrique, aí faz uma dupla com Lucas Silva e Maicon, por exemplo, não perde qualidade, mas perde muita intensidade e muda um pouquinho da dinâmica de meio campo, né? A perda do Matheus Henrique, se o Everton sair também, é É. um peso forte para o Grêmio. O Caio Henrique que saiu agora, o Grêmio não perde coisa nenhuma. Não que ele não jogue, pelo contrário, acho que ele vai ter jogador. Ele não, no Grêmio ele não chegou a jogar ainda. Não, Foram não cinco tinha jogos. jogado. Cinco, é? É. 5 jogos. Ô Zé, apareceu o reloginho aqui, faltou 1 minuto e 53. Eu vou roubar de ti uma última resposta para a gente se despedir. O futebol brasileiro deve voltar em julho, em agosto, com o Campeonato Gaúcho e depois o brasileiro. Vai dar para ver alguma coisa já, e depois Libertadores, quem sabe, já agora de Grêmio e Inter no Campeonato Gaúcho, ou tu acha que é muito, muito precoce fazer qualquer diagnóstico agora? Eu acho que vai ser precoce também, porque Grêmio e Inter vão voltar provavelmente num estágio muito melhor do que os outros clubes que vão começar depois. Tem muito clube. A maioria dos clubes não começou a trabalhar ainda. E o Grêmio e Inter já estão. Uma coisa já está sendo feita. Então vai inverter aquela lógica de início de ano em que o interior começa melhor porque treina antes. Grêmio e Inter, que já normalmente são melhores, agora eles têm treino antes também. Então isso vai pesar muito a favor da dupla Grenal nessa retomada. Zé, muito obrigado mesmo por ter dispondo aí 1 hora para a gente bater esse papo. Eu que agradeço. Fiquei muitíssimo feliz a gente ter podido bater esse papo. Vai para o meu canal no YouTube aí a partir de amanhã. E eu quero dizer que para mim é uma honra. Eu sempre gosto de ouvir os meus ídolos, principalmente quando os ídolos são amigos. Obrigado mesmo. Obrigado, Eduardo. Tu é também um cara que eu admiro demais, admiro muito vocês aí, gosto de você demais aí da Zona Sul. Foi um prazer falar com Pelotas e com o mundo através de Pelotas. Valeu, Zé. Um abraço. Obrigado, pessoal, que esteve conosco. Valeu. Esse vídeo aqui vai estar no canal
a partir de hoje ou amanhã. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado, Zé. Valeu!